Desigualdade. Tá aí um tema que há muito tempo e de uma forma muito profunda mexe com as pessoas. Por que tanta desigualdade na vida? Desigualdade exterior, social, econômica e desigualdade interior, como os talentos artísticos, as doenças congênitas. São inúmeras as situações que desafiam tão fortemente a vida da gente, o intelecto, o entendimento, a nossa fé. Dedicarmos-nos um pouco que seja isso é imprescindível para nós nos revigorarmos perante os desafios da vida, para não nos sentirmos tão sozinhos, tão injustiçados, desacreditados. Vamos ver o que Jesus nos ensina hoje? Lá em Mateus 25, versículos 14 e 15, ele nos diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora de sua terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. É precioso esse início da chamada parábola dos talentos, porque nós sempre nos desafiamos com a desigualdade e por isso lidamos muito mal com ela, invejando, nos inferiorizando com relação às habilidades e possibilidades alheias e ostentando, oprimindo, humilhando diante das nossas próprias capacidades e possibilidades. E isso tem sido base, a matriz, o alicerce de toda a nossa infelicidade. Como lidar melhor com isso? Como entender melhor isso? Aqui Jesus nos dá ao homem do seu tempo saídas, chaves, possibilidades que ainda hoje são muito importantes. O que ele diz? Que ele deu aquele homem, deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, o homem, que simboliza Deus, a vida, a justiça, a bondade, distribui os talentos, as capacidades, as possibilidades a cada um de acordo com sua capacidade, com sua necessidade. É muito interessante receber esse desafio da vida, esse desafio de Deus. Como entender isso? Que crianças nasçam com problemas, enfrentando problemas sociais desde antes de nascer, como a fome de sua mãe, como o vício em drogas da sua genitora. Como aceitar, como entender que isso se encaixe com a ideia de um Deus bom, justo e todo-poderoso? Aqui fica claro que a diferença exterior se dá porque as pessoas são diferentes. É claro que resta dessa explicação uma segunda pergunta: então por que as pessoas são tão diferentes? Mas já naquele tempo, Jesus não pôde falar claramente, falou apenas por parábolas, na certeza de que
das próprias parábolas, em exemplificação o que ele estava ensinando, das próprias parábolas, cada um iria retirando conteúdos e entendimentos de acordo com as suas capacidades. É lindo perceber como a própria parábola é um exemplo do que ele estava falando, a cada um de acordo com as suas capacidades. Mas é claro que resta ainda uma questão que só poderia ser resolvida por ele, Jesus, 18 séculos depois, que é: mas então de onde vem a desigualdade interior? Como compreender que as pessoas sejam tão diferentes? A ciência explica isso, pretende explicar isso pela influência do meio, o que realmente responde a uma série de questões, mas não todas. Porque há desigualdades, assim como as doenças e os talentos congênitos de nascença, inatos, que não se explicam pela influência do meio, onde a criatura não teve tempo de ser influenciada no meio e já apresenta características de comportamento, habilidades, diferenças interiores que não vieram, evidentemente, de seus pais, de seu meio, e que nem veio por influência genética, porque os seus pais também não as possuíam, não possuíam aquelas capacidades. Então, como entender isso? Como conciliar o Deus bom, justo e todo-poderoso com as doenças congênitas, com problemas muito precoces de ordem social, com limitações extremamente graves que um bebê já apresenta desde muito cedo? É claro que a explicação vinda 18 séculos depois é a reencarnação, a qual ele só pôde fazer referência sem a palavra, porque a palavra não existia naquele tempo, para pequenos círculos, para pessoas mais habilitadas. Foi apenas para os discípulos que ele revelou que João Batista era o Elias que retornara. Foi apenas para Nicodemos e um pequeno grupo de discípulos que ele explicitou que ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, na matéria e no espírito. E foi assim que Jesus deixou, na medida das capacidades de cada um, as explicações que ele podia deixar, deixando claro que mais não podia explicar pela dureza dos nossos corações, mas que se nós seguíssemos, se nós ficássemos no seu ensinamento, se nós nos expandíssemos no seu legado, ele rogaria ao Pai e o Pai nos enviaria um Consolador que explicaria tudo o que ele não pôde explicar. E o Consolador prometido é a revelação dos Espíritos, e essa revelação dos Espíritos vem nos capacitar a entender como é que, passando por exatamente os mesmos problemas, diante das mesmas situações sociais, cada um terá uma reação muitíssimo diferente. E isso não apenas nos ajudará a compreender o passado, compreender o presente como resultado do passado, colheitas obrigatórias que nos vêm a partir de plantios que foram livres,
mas também nos dá a exata responsabilidade do presente perante o futuro. Porque é compreendendo, aceitando, aprendendo as lições do presente que elas não retornarão no futuro, é abrindo-nos para as possibilidades interiores e exteriores agora, que nós teremos futuro ainda mais aberto, luminoso e sadio. Que assim seja a todos nós. Usemos, compreendamos e usemos a chave da reencarnação para nos reconciliar com Deus, para nos aproximar definitivamente da ideia de um Deus bom, todo-poderoso e perfeitamente justo. Um grande abraço e ótimos estudos para todos nós. Até a próxima!